Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhes dizer que o novo conselho reuniu-se durante a pausa do almoço e elegeu seu bureau para os próximos 2 anos. Tradução? Espanhol? A tradução do francês? Ok. Então, em primeiro lugar, gostaria de lhes dizer que o novo conselho da Associação Mundial de Psicanálise, reuniu-se durante o almoço e elegeu entre os 7 novos conselheiros, 3 para representar, para a função de presidente, a mim mesma, Angelina Arari, como secretário, Jesus Santiago, e tesoureiro, Dominique Laurent. Ao final, apresentarei o conselho na íntegra. Caros colegas, a epígrafe que lerei se inspira naquela que foi utilizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, eu usei um hashtag, I belong, que é o hashtag dessa campanha, pelo fim da intolerância e pedi ajuda a um colega, Marcelo Veras, da EBP, para realizarmos o registro de vozes de vários colegas da MP que participarão dessa epígrafe. Marcelo Veras tem um projeto mirabolante para renovar a comunicação e as redes sociais da MP. Então, este será um primeiro teste do seu trabalho. Podemos passar o vídeo? I belong por el fin de la intolerancia. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, por el fin de la intolerancia. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Santiago de Chile. I belong de l'Association mondiale de psychanalyse, Paris, France. I belong pelo fim da intolerância, membro da Associação Mundial de Psicanálise, São Paulo, Brasil. Miami, USA. Membro dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi, Milano, pelo fim da Itália. intolerância, membro
da Associação Mundial de Psicanálise. I belong. Salvador, por el fin de la intolerancia. Brasil. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Por el fin de la intolerancia. Madrid, España. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Por el Mendoza, fin de la intolerancia. Argentina. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ciudad de México. México. Membro dell'Associazione Mondiale di Psicanalisi, למען קץ אי הסובלנות. חברה באיגוד העולמי של הפסיכואנליזה, ירושלים, l'Association mondiale de psychanalyse, Toulouse, France. Miembro dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi, Córdoba, Argentina. Membro dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi, για το τέλος της μυσαλλοδοξίας. Μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχανάλυσης, Αθήνα, Ελλάδα. I belong, porque se acabe la intolerancia. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Barcelona, España. Bem, agradeço aos colegas que aceitaram participar da epígrafe desse discurso na Assembleia Geral da Associação Mundial de Psicanálise. Eu começo também agradecendo a equipe de tradução, que mais que uma equipe, foi uma conversação entre várias línguas, pelo português Terezinha Meirelles, pelo espanhol Beatriz Udênio e Silvia Baldini, inglês Isolda Álvares e Liliana Kruschel, pelo francês Thierry Jacquemin, Sylvie Goumet e Pascal Farry, e italiano, minha colega brasileira, Maria do Carmo Dias Batista, e revisão de Domênico Cossenza. Membros da MP, temos que assumir uma posição. Poderíamos fazê-lo voltados para o nosso interior ou voltados para a esfera pública, mas nos orientamos, sobretudo, na esfera pública. É por nossa condição de psicanalistas que tomamos posição publicamente. Como parte da sociedade civil, nos engajamos com essa formação coletiva que é a escola. Tomamos partido, sem, contudo, nos situarmos na lógica partidária. Subtítulo: A escola una, o um na escola do múltiplo. Para estabelecer as bases da política que vamos assumir, lembramos a grande conversação de 1998, há 20 anos atrás, e retornamos ao caminho percorrido pela MP. Essa conversação ocorreu às vésperas da Assembleia Ordinária do dia 23 de julho de 1998. Em seu relatório apresentado à Assembleia Geral de Barcelona, Jacqueline Miller apresentava suas ideias sobre um futuro que ora se faz presente. Essa conversação, esse relatório e essa Assembleia Geral de 1998 são pequenas pedras que traçam um caminho. Essas pedras, ao nos fornecer um fio condutor, são marcadores e não tanto obstáculos. No Brasil, dizemos que as pedras sinalizam o caminho a seguir. Embora a ideia de pedra-obstáculo tenha mais peso literário. Tinha uma pedra no meio do caminho, na letra do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade.
A pedra significante, Escola Una, foi lançada naquela ocasião, em 1998, aqui mesmo, em Barcelona. Em seguida, a Escola Una foi fundada em Paris, no dia 22 de janeiro de 2000, e, graças aos cuidados de Flori Krüger, cada um de seus membros, um por um, recebeu dela a chave no 2º Congresso da Associação Mundial de Psicanálise, em julho de 2000, em Buenos Aires. Significante lançado para barrar, em 1998, o retorno ao múltiplo, a dispersão do múltiplo. A Escola Una foi o instante de ver imprescindível para dar um passo na direção da unidade. A esse passo, Jacques Miller deu o nome de Aufhebung da unidade. Citação: nossa unidade foi questionada, é um fato. Então, devemos reafirmá-la. Era colocar em epígrafe o significante Escola Una. O expressa-se para nós no que chamamos, sem tê-lo conceitualizado, de orientação. A orientação e não o estándar. E o múltiplo. Diferentemente da IPA, para nós não é separado do um. Reafirmar o um, que não faz apelo ao significante 2, reafirmar a unidade entendida como desarticulada do 2, faz surgir a posição do real a partir das coordenadas do último ensino de Lacan. Em outras palavras, as da conexão do um ao gozo. Me vali, vamos dizer, de documentos históricos de 1998 e estou agora dando os subsídios através do curso do sozinho. O significante opera disjunto, coupé da significação. O é, portanto, reduzido a um significante sozinho. E Adelin postula o absoluto. Seu correlato é a não relação sexual, pela qual se demonstra que não há o 2, mas que há o corpo. Esse passo decidido em relação à unidade marcou um antes e um depois. Desde 2000, caminhamos no marco da Escola Una. A MP não cessou de ampliar e burilar o caminho, reunir escolas, criar novas escolas, sem dirigi-las. A MP é constituída por membros oriundos das diferentes escolas que reúne. A criação das federações, a europeia seguida da americana, deu a medida exata deste percurso. Nas federações, as escolas são membros. Assim como na MP, nós somos os membros, engajados um por um. 5 presidentes me antecederam. O primeiro foi o artífice desta comunidade em constante formação. Suas ideias, à frente de sua época, foram decisivas e devemos muito a elas. Ele as cavou nos próprios fundamentos do discurso analítico. Com tantas enunciações, evidentemente, quanto os membros da MP. Um colega brasileiro, ao saber
que eu fora escolhida para assumir a vice-presidência, afirmou de modo assertivo: não a vejo na série dos grandes homens. Após um primeiro tempo de espanto, consegui subtrair-me da falta de reconhecimento que a frase sugeria. E pude articular várias ideias em relação aos 5 presidentes que me antecederam. Portanto, eu agradeço a esse colega e a sua frase. Tivemos uma mulher na série dos grandes homens, Graciela Brodsky. E com isto, escapamos de acusações de sexismo. Não tivemos paridade até aqui e, portanto, escapamos da acusação de feminismo radical. Não tivemos presidência padrão e escapamos até aqui da norma ou também da ideia de clube. Cada presidente colocou seu grão de sal. Não podendo me inserir na série dos grandes homens, serei, portanto, uma presidente não toda. A psicanálise lacaniana ensina que basta sustentar uma enunciação, que não fazem falta as insígnias, pois o resultado de uma análise atesta que a posição do analista é, por excelência, uma posição feminina. O significante Escola Una, formulado em 1998, não pode ser pensado como um ano zero para a Associação Mundial de Psicanálise? É uma pergunta. Em 1995, em uma carta endereçada aos futuros membros da Escola Brasileira em Formação, Jacques Miller já havia empregado o significante ano zero, em relação à EBP, alguns meses antes de sua fundação pela MP. Ali, ele lembrava o relato épico das velhas querelas de ciúmes entre brasileiros, a rivalidade entre diferentes estados. Eis o que ele nos escrevia. É uma história bonita. Entretanto, prezados colegas, já é uma história antiga. Existe uma escola. Começa uma história nova. É o ano zero. Em seguida, é preciso ficar atento a uma dificuldade particular ao Brasil. O da escola é frágil e será bem-vindo tudo que venha reforçá-lo, com uma condição, que o múltiplo o aceite de bom grado. A orientação lacaniana na MP apresenta-se ao homologar os candidatos a membro. Tornar membros os candidatos um por um. A soma das solidões subjetivas remete sempre ao absoluto da não-relação sexual, disjunto do 2, que não faz apelo ao sentido. Vou retomar agora um texto que apresentei recentemente na atividade da AMP, acolhida todos os anos na sede da ECF, da Escola da Causa Freudiana, e que foi publicado no Lacan Quotidien, que tinha como título Todos Lacanianos. Subtítulo: Lacaniano quer dizer política. Em janeiro, nessa noite,
que acolhia os membros da MP, retomei a proposta sobre a garantia apresentada 1 ano antes por Jacques Miller para abordar a política do psicanalista e nos orientar sobre a essa articulação entre as relações do discurso do analista e o discurso do mestre hoje. Precisão que constitui uma verdadeira bússola. Como vocês sabem, essa intervenção de 21 de janeiro de 2017 seguiu-se a batalha bem conduzida pela Escola da Causa Freudiana e seus psicanalistas contra uma proposta de resolução exortando o governo a proibir a psicanálise no tratamento do autismo. E esse problema era explicitado nos seguintes termos: um psicanalista não pede o reconhecimento do Estado. Qualificá-lo como membro da escola é um meio através do qual nosso grupo analítico se faz representar no discurso do mestre, na medida em que este grupo se constituiu em associação, uma associação legal. A partir desse ponto, uma série de termos que podem servir para explorar e circunscrever o que pode ser o engajamento do psicanalista lacaniano no campo político. Em primeiro lugar, eu evocava uma fórmula introduzida por Serge Coté nessa mesma data. Todos lacanianos. Era sua maneira de retomar uma previsão otimista de Lacan em seu escrito Radiofonia. Esse é o ic que só se faz nunc quando se é psicanalista e também lacaniano. Em breve, todo mundo o será. A psicanálise, ao não responder ao irresistível apelo ao sentido do mundo contemporâneo, parece ser o antídoto para a desorientação generalizada que ele gera. Acrescentamos que é a razão pela qual o slogan "Todos lacanianos" não convoca o universal, já que a orientação lacaniana em relação ao real e ao gozo faz desconsistir o apelo ao sentido. O adjetivo "todos lacanianos" comporta, sobretudo, a ideia de que a psicanálise lacaniana está na política. Para além disso, Lacan nos adverte sobre o risco de que a psicanálise deslize para um embuste, escroquerie, ao especificar como se produz uma mudança de discurso quando algumas letras rodopiam, quando o S1 parece prometer um S2. Se houvesse um embuste psicanalítico, seria aquele que cai, citação, justamente em relação ao que é significante, ao que é o significante, ou seja, qualquer coisa de muito especial que tem efeitos de sentido. Subtítulo: A escola sujeito engajada. O lançamento do campo freudiano Ano Zero nos dá uma nova orientação. É uma interpretação que conduz as escolas sujeito da AMP a se engajar no campo político. A escola sujeito é uma soma de solidões subjetivas. O sentido a dar ao um por um é o psicanalista no plural. Aos olhos do discurso do mestre, os psicanalistas no um por um se eclipsam e só se apresentam sob a forma de conjuntos.
Lacaniano designa, então, ao mesmo tempo, solidão subjetiva e formação coletiva, um conjunto feito na solidão de cada um relativamente ao seu ideal e separado do significante mestre que o nomeia. Essas solidões compõem, uma por uma, o coletivo constituído de uma escola de Lacan. A escola de Lacan como conceito. Passemos agora ao termo engajar-se. Quer dizer, passemos a uma leitura que eu faço, uma vez que, durante toda essa semana, ouvimos vários colegas trazendo, cada um, a sua leitura, né? O seu grão de sal sobre o que é esse engajamento. E vou tomar como exemplo a colocação em ato da escola-sujeito. O que é o ato de um conjunto de psicanalistas? Vamos tomar como exemplo a fundação efetiva de uma escola. O processo de formação deve ser subjetivado por uma comunidade que só pode ser constituída no próprio movimento dessa subjetivação. É uma citação. Servindo-se do Witz, Lacan articula o caráter transindividual do inconsciente. O sujeito não se confunde com o indivíduo. A subjetividade é transindividual. É o axioma de Lacan no Relatório de Roma. Desse ponto de vista transindividual e dialético, o seu campo da psicanálise é o do discurso concreto como campo da realidade transindividual do sujeito. A partir deste ponto de vista transindividual e dialético, cada um é igual ao outro. O terapeuta é igual ao seu paciente, na medida em que são prisioneiros da mesma época e envolvidos na mesma dialética. Não só as posições são iguais, mas ser psicanalista e também lacaniano requer a mesma suspensão do sentido sem escolha prévia à escuta da singularidade. A escola é um lugar fundado na ausência da identificação do psicanalista. Um modo de dizer que o conceito de analista não existe. Deste modo, Jacques Miller explica por que preferiu, para o título de uma de suas intervenções, o termo devir psicanalista ao de ser psicanalista. O ser, ele nos diz, convida à identificação. E, no entanto, se fosse preciso designar um critério do ser analista, Deus me livre disso, eu diria que seria a intolerância à identificação. E acrescenta, um psicanalista não quer semelhantes, quer apenas diferentes. Esse é o sentido das palavras de Lacan. Façam como eu, não me imitem. Se precisássemos de um slogan, sigo na citação, para a presente época, talvez fosse essa a proposta de Jacques Miller. Substituamos, doravante, o retorno à clínica pelo retorno ao singular. Acrescentar o adjetivo lacaniana à palavra política enfatiza, portanto, a posição de cada um em uma formação coletiva que não pretende fazer desaparecer a solidão subjetiva, mas, ao contrário, funda-se nela, manifesta-a, revela. Se o conceito de escola comporta esse paradoxo, é porque Lacan quis interpretá-la para dissociar, como lembramos, o sujeito e o significante mestre que o nomeou.
Desde a conferência, realizada em Madrid em 13 de maio de 2017, novos qualificativos foram adicionados à figura do analista. Engajar-se, assumir uma posição publicamente, juntar-se ao movimento contemporâneo da democracia para introduzir uma subversão. É, antes de tudo, fazer da escola um sujeito suposto saber. Isso nos foi indicado no ano 2000, com a tese, quando Jacqueline Miller nos apresenta a sua tese de escola-sujeito, exatamente por ocasião dos preparativos do exemplo que eu tomei, que foi a fundação da Escola Lacaniana de Psicoanálise, o lado italiano da MP. Não havia, então, em 2000, determinação significante que permitiria instituir esta escola como sujeito suposto saber. Não havia ainda seus estatutos, suas publicações. Era necessário que, em votação na Assembleia, essa escola sujeito fosse interrogada e instituída pela democracia direta, para que o dispositivo significante necessário para subjetivá-la tomasse corpo, para fazê-la existir como sujeito suposto saber que pensa e que responde. Outros adjetivos adicionados a lacaniano, seja esquerda lacaniana ou lacanismo reacionário, parecem, na realidade, traduzir um laço identificatório com uma política partidária. Nestes casos, como não subordinar o discurso analítico ao discurso do mestre? Se a psicanálise está na política, é porque Lacan instituiu uma escola como formação coletiva que não pretende fazer desaparecer a solidão subjetiva e que sustenta o projeto de nos tornar presentes no campo político. Da proposição de 67 de Lacan, a proposta sobre a garantia, nos engajar para nos fazer representar no discurso do mestre, possibilita o passo ao qual nos convida Jacqueline Miller, reconhecer o discurso do mestre para subvertê-lo no campo político sem comprometimento identificatório alienante. Quanto a ser psicanalista, mas também lacaniano, muito em breve todo mundo será. Subtítulo: #IBelong. A frase colocada como epígrafe remete à minha própria busca da psicanálise, carregada com os significantes clandestina, apátrida, mulher, significantes que produzem efeitos de rejeição quando se pretende cruzar as fronteiras. Entrei na categoria estrangeiro com a idade de 5 anos, após perder a nacionalidade de origem. Tratava-se de uma escolha forçada. A decisão de sair do Egito em 1957, sendo judeu e possuidor de passaporte egípcio, implicava perder os direitos de cidadania egípcia. Depois de permanecer apátrida por 13 anos, obtive a nacionalidade brasileira. Mas as sequelas dessa condição de apátrida me levaram a requerer uma terceira nacionalidade, a cidadania da psicanálise, ou, melhor, a do psicanalista, e, portanto, também lacaniano, divã, ao qual recorri ao final de 1985. Existiam, nessa época, exigências de visto entre o Brasil e a França. A cidadania permitiria uma tranche de análise
em uma situação de urgência subjetiva. Ao me tornar cidadã brasileira de pleno direito, herdei novas referências. Evocarei uma histórica e indireta. Trata-se da prática de uma pioneira na psicanálise, mas quase invisível no Brasil, que foi a psicanalista Virginia Bicudo. Até pouco tempo, eu conhecia seu nome, seu pioneirismo, mas não sua história de luta, seu sofrimento, a superação obtida através da psicanálise. Foi preciso acontecer um fórum Movidas a DIG, intitulado Doces e Bárbaros, sob a batuta de Jesus Santiago. Esse fórum teve como tema raças de discurso, considerando que, como escreveu Lacan, são fatos, efeitos de discurso, que nos contou quem era essa pioneira da psicanálise. Virginia Bicudo foi a primeira mulher a praticar a psicanálise na América Latina, a primeira sem formação médica, a ser membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo. Ela explica como sua história pessoal determinou sua escolha profissional. Marcada pelo preconceito e pela discriminação, por ser mulata, filha de uma imigrante italiana e de um brasileiro negro, neta de uma escrava alforriada, muito cedo se interessou pela psicanálise. Em uma entrevista de 1998, ela diz: "Veja bem o que eu fiz. Eu fui buscar defesas científicas para o íntimo, o psíquico, para conciliar a pessoa de dentro com a de fora. Fui procurar na sociologia a explicação para questões de status social. E na psicanálise, proteção para a expectativa de rejeição. Essa é a história. Anteriormente, em 1983, o primeiro e doloroso contato com o racismo. Ela nos diz: eu fui criada fechada em casa. Quando saí, foi para ir à escola. E foi quando, pela primeira vez, a criançada começou: negrinha, negrinha. Quando eu estava em casa, eu nunca tinha ouvido. Então, eu levei um susto. No segundo ano do curso de Sociologia, conheceu a psicologia social e as ideias de inconsciente de Sigmund Freud. Foi o suficiente para chegar ao divã, a primeira pessoa a usar o divã da psicanalista judia Adelheid Koch, refugiada no Brasil para escapar ao nazismo. Gostaria agora de concluir com o ato da Escola Sujeito, com o engajamento nesse ano zero, que foi 2017. Desde o primeiro encontro internacional em Caracas, 1981, o sujeito, escola da causa freudiana, recém-nascido, já vislumbrava o mundo além de suas fronteiras. E isto até 2017, novo ano zero. Recomeçar para elevar a outro nível, pensar a política na psicanálise, pensar a subjetividade da época. Seu campo de predileção é o do discurso concreto e da realidade transindividual do sujeito. A escola sujeito, 7, são as que a MP reúne. Só pode ser entendida dentro da dialética transindividual. Nessa perspectiva, o essencial é a afirmação contínua do na MP, em sua realidade transindividual de escola-sujeito, aplicada a todos os aspectos da vida institucional.
Salientemos suas diversas dimensões coletivas, desde o órgão de base, o cartel, ao cartel no dispositivo do passe, a Comissão da Garantia América e Europa, os congressos, encontros, o Comitê de Ação, o blog, os meios de comunicação e mídias sociais, a produção bienal de Silicet, o seu aspecto ONG, de Special Consultative Status na ONU, todos esses aspectos são a serem salientados. São as diversas dimensões coletivas. Então, como presidente, não toda, voltarei minha atenção para os projetos no próprio curso dos acontecimentos. Retomo, para encerrar, a metáfora utilizada por Jacqueline Miller nessa carta mencionada aos membros. E fazer isso para assumir aqui um compromisso com vocês. É preciso visar o longo termo, ele nos diz. Uma escola é feita para durar e é um organismo muito vasto e complexo. Não se pode conduzi-la com golpes bruscos no volante. O presente de Miquel Bassols vai me ajudar, né, com o tempo, a não dar golpes bruscos. Tampouco se pode deixá-la estagnar. O relógio vai me ajudar também, o metrônomo, a não deixá-la estagnar. Porque se ela deixa de avançar, vai regredir. O novo conselho, do qual o Bureau e eu fazemos parte, fará todos os esforços possíveis para que a MP não deixe de avançar. Momento solene de agradecimentos a Miquel Bassols, a todo o Conselho e aos conselheiros saintes, em especial a Guy Briol e a Anne-Ganivet Pumlec. A Jacqueline Miller, todo o meu agradecimento pelo apoio a uma proposta de trabalho, proposta a qual me comprometo hoje. E apresento a vocês, então, o Conselho. Inicialmente, a parte que se integrou, né, a partir de hoje, ou seja, os colegas que a Fundação do Campo Freudiano elegeu no conjunto dos membros da AMP. Já agradecendo a atenção do presidente da Fundação do Campo Freudiano, Jacqueline Miller, rodeado por Eve Miller-Rose e Anne-Ganivet Pumlec, secretária e tesoureira. Os nomes são, como eu já coloquei, Jesus Santiago, Dominique Laurent, mais Ana Aromi, Silvia Salman, Silvia Tendlers, Victorna Orne Reinoso e eu mesma, presidente não toda da MP. E os conselheiros que continuarão por 2 anos, Cristiana Alberti, Silvia Baldini, Ramandil, Piedade Ortega, Rafaele Calabria, Yves van der Vecken e Santiago Castellanos. Obrigada.